Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso dia 2 desse propósito de 21 dias. Que Deus te abençoe grandemente nesta manhã. Enquanto você vai se preparando aí, pegue a sua Bíblia, a sua agenda, o seu caderno para fazer anotações e escrever aquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa manhã. Amém? Que Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos. Deixa eu já compartilhar aqui a live para o grupo Boa Terra. Vamos lá, dia 2, nosso propósito de 21 dias. Que Deus te abençoe. Se você puder compartilhar essa live com alguém também nesse momento, que talvez precisa começar o dia de uma forma diferente. Então, faça isso agora. Eu vou compartilhar aqui também nos meus grupos. Bom dia. Acho que compartilhei aqui em todos os grupos que eu tinha. Bom dia, Sandrinha. Que Deus abençoe. Deixa eu ver quem já está aqui comigo nessa manhã. Que Deus te abençoe grandemente. Aleluia. Estamos no nosso dia 2 desse propósito de 21 dias. Se você chegou aqui agora, nós iniciamos um discipulado, Boa Terra, onde passaremos 21 dias aqui todas as manhãs, às 8 horas da manhã, o horário aqui de Miami, 9 horas da manhã, o horário do Brasil. E eu tenho certeza que vai ser um tempo transformador na sua vida. Bom dia, Rê, que Deus abençoe. Pati, Rita, glória a Deus. Michele, Deus abençoe. Luciana, Dodô, sejam todas bem-vindas nessa manhã. Gente, estou com o coração muito grato, né, por toda a resposta que obtive desse propósito. Muitas pessoas, sedentas e querendo uma verdadeira transformação na sua vida, e isso é precioso demais. Oi, Tati, tudo bem? Que Deus abençoe. Michele, tudo bem? Amém. Vamos iniciar então? Sem mais demoras, vamos fazer uma oração. Hoje o tema do nosso dia 2 aqui nessa live vai ser um coração aberto. Se você quiser escrever aí no seu caderno, dia 2, coração aberto. Quero que você anote também como referência o versículo 15 de Lucas, capítulo 8, que nós vamos meditar juntos também. Amém? Então, se você puder, nesse momento, fechar os seus olhos, eu não sei se você está na sua casa ou se você já saiu para o trabalho, independente, né, da condição que hoje você se encontra, conecte o seu coração com o Senhor e vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos com um só propósito de estar com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossos corações nessa manhã, nesse dia 2 desse propósito de 21 dias. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, mas principalmente por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer ao longo desses 21 dias. Aquilo que mais importa, que talvez não seja o que os outros conseguem enxergar, mas que certamente o Senhor vê e o Senhor valoriza, que é o nosso coração. Então, entra, Pai, entra, faça morada, faça aquilo que precisa ser feito, assim como a chuva que cai na terra e ela não volta sem cumprir a sua missão, assim é a palavra do Senhor. Minha irmã, meu irmão, essa é a palavra poderosa que Deus tem para as nossas vidas. Uma vez que ela é lançada, ela cumpre o seu propósito. Nós só precisamos estar com o coração aberto para receber essa palavra que transforma de dentro para fora. E se hoje você estiver com seus ouvidos abertos, se você estiver com seu coração aberto, eu tenho certeza que não será qualquer dia, mas o dia que Deus marcou para mudar e transformar a sua vida, em nome de Jesus. Eu oro para que a sua família nesse momento seja alcançada, que os seus filhos, o seu cônjuge, a sua casa,
Eu não sei se existe alguma necessidade, se existe a espera de algum milagre, de alguma situação que precisa de intervenção divina. Eu quero te encorajar nessa manhã, creia que você serve um Deus que não está alheio às suas circunstâncias, que você serve um Deus que é bom, um Deus que você pode chamar de Pai, e Ele sabe as tuas necessidades, e Ele vem com auxílio, Ele vem com aquilo que você precisa. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Sejam bem-vindos, quem chegou agora, nós estamos no dia 2 de um propósito de 21 dias, um discipulado que o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer aqui com vocês, chamado Boa Terra. Nós estamos em um mês com muitas atividades aqui na minha igreja local. Nós estamos aí organizando uma conferência para mulheres que eu tenho certeza que vai ser abençoadora, mas o Espírito Santo me moveu a estender aquilo que Ele está fazendo aqui na minha cidade para alcançar pessoas de lugares que talvez não vão estar aqui conosco. Então essa palavra que foi lançada, Boa Terra, o ano da Boa Terra, não é só para mim, não é só para a minha igreja, mas é para você, é para a sua casa, é para a sua igreja, é para a sua cidade. Deus está nos movendo para esse lugar de crescimento, de maturidade, de responsabilidade, de contentamento. O Senhor está fazendo algo novo. Ontem nós falamos sobre uma nova estação. Deus está nos levando para uma nova estação, mas não é uma estação de colheita, não é uma estação específica, é uma estação de maturidade, uma estação onde o Salmo 1 diz, onde Jeremias 17 fala, que é como aquela árvore plantada e as suas folhas nunca murcham, e ela nunca para de dar frutos, porque ela aprendeu que ela não depende das circunstâncias à sua volta, mas de quem a sustenta. Uma vez que você entende quem é que te sustenta, pode vir a tempestade que for. Você se lembra da parábola que Jesus nos conta ali no Sermão do Monte? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir as tempestades, mas essa casa ela não se abalará. Ela pode até chacoalhar, mas ela permanece de pé. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa manhã, nesse dia 2, que as tempestades, elas podem vir, mas a sua casa que foi construída em Cristo, na rocha inabalável, ela vai permanecer de pé. O choro pode durar uma noite, você conhece esse versículo, mas a alegria ela vem pela manhã. Não importa as circunstâncias que hoje você possa estar vivendo, você serve um Deus que começou uma boa obra na sua vida. E creia nisso, a gente é que é cansado, a gente é que desiste no meio, a gente que não dá conta de terminar o que começa. Mas eu quero te lembrar que você serve um Deus, que tudo que Ele começa, Ele termina. Aleluia! Nós servimos um Deus que não para no meio, não para na metade, não desiste no meio do caminho. Tudo aquilo que Ele propõe em seu coração, Ele realiza, porque Ele é soberano. Ele é todo poderoso, Ele faz aquilo que Ele deseja. E eu sei, segundo a palavra de Deus, segundo as sagradas escrituras, que Ele tem bons planos para a minha vida e para a sua vida. E aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele desejou, Ele pode cumprir e Ele sustentará a sua promessa até o fim. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. É isso que você precisa se lembrar nesta manhã. O nosso verdadeiro inimigo não são as nossas circunstâncias. A gente acha que nós estamos lutando com algo externo, mas a verdade é que o verdadeiro inimigo da nossa vida somos nós mesmas, nós mesmos. Por quê? Porque aquilo que Deus quer fazer, Ele faz. Não importa as circunstâncias, não importa as condições externas, Ele move autoridades, Ele move o sobrenatural, Ele faz surgir do nada, Ele faz coisas sobrenaturais. Eu sei que você sabe disso. Mas a única pessoa que pode impedir os planos de Deus na sua vida é você mesmo. A única pessoa que pode sabotar o plano que Deus tem para você hoje é você mesma. É nós, sabe aquela luta que o apóstolo Paulo, ele relata para nós lá em Romanos? É uma luta de dentro, é aquilo que eu quero fazer
eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo, e é uma luta, uma guerra dentro de mim, porque o verdadeiro inimigo não está fora. Porque no dia que Jesus entregou a sua vida na cruz e tomou de volta ao terceiro dia, ele tirou das mãos de Satanás as chaves da morte, e aquilo que tentava te derrotar foi destruído. Então, a partir daquele momento, não existe força maligna que possa tocar na sua vida, na vida de alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então, a única pessoa que pode sabotar o plano que Deus tem para você não é Satanás, não são as circunstâncias, não é a economia do país, não são os ataques, as perseguições. A única pessoa que pode sabotar o plano que Deus tem para a sua vida é você mesmo. E como que eu faço isso, Carla? Com um coração fechado. Oh, meu Deus! Quando nós fechamos o nosso coração para aquilo que Ele está fazendo, estamos sabotando os planos de Deus para a nossa vida. Por isso que esse propósito aqui de 21 dias é tão essencial para mim e para você. A gente refletiu sobre refletimos ontem sobre se Deus não mudar nada nas nossas circunstâncias, nesses próximos 21 dias, o que você desejaria que Ele mudasse dentro do seu coração? Porque é aí que está o segredo, é aí que mora a verdadeira transformação, porque as nossas circunstâncias podem mudar, mas se o nosso coração não mudar, não adianta nada. Lembra do povo de Israel? Eles foram tirados de um lugar de escravidão, foram libertos, né, das mãos pesadas de Faraó, foram levados para um lugar novo, uma terra prometida, que manava leite e mel. Mas sabe o que aconteceu? Deus tirou eles da escravidão, mas a escravidão continuou dentro de seus corações. E aquilo fez com que aquele povo que passou tantos anos debaixo de escravidão, ainda assim pereceram no deserto. Rodaram em círculos durante 40 anos, porque os corações estavam fechados. Isso é poderoso. O que eu quero te dizer nessa manhã, que fique claro, que você possa anotar aí no seu caderno para você não se esquecer. Uma boa terra não é um coração perfeito. É um coração aberto. Deus não está exigindo de você perfeição. Ele não quer que você acerte todas as perguntas. Ele não quer que você nunca erre. Ele quer que você tenha um coração ensinável. É isso que significa ser boa terra. É isso que significa ser alguém que Deus pode trabalhar, uma pessoa que se deixa trabalhar pelo Senhor. Lá em Lucas, capítulo 8, ele vai contar a parábola do semeador, uma parábola que você conhece, mas eu quero destacar apenas o versículo 15, quando ele diz o seguinte, Lucas capítulo 8, versículo 15. E as que caíram em solo fértil representam os que com coração bom e receptivo ouvem a mensagem e aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Ser boa terra é ter o coração receptivo, é ter o coração aberto para aquilo que Deus deseja fazer. Então, o primeiro passo que demos ontem foi perceber que a mudança ela não precisa ser feita no externo, ela precisa começar de dentro. E a segunda lição, o segundo passo, é que se o nosso coração não estiver aberto para essa mudança, nada vale. 21 dias de propósito, 21 dias de jejum, não adianta nem você ler a Bíblia inteira se o seu coração não estiver aberto para aquilo que Deus ele quer fazer, não adianta. Eu fico me perguntando muitas vezes, eu quero que você reflita comigo nessa manhã, por que algumas pessoas elas são profundamente transformadas pela palavra de Deus, enquanto outras que escutam a mesma palavra, talvez frequentem a mesma igreja, escuta os mesmos sermões, essa pessoa ela não é transformada. Enquanto uma tem a sua vida radicalmente transformada, a outra continua estagnada no mesmo lugar. Você já parou para refletir o que existe de diferente entre essas duas pessoas? E aqui a parábola nos explica, porque a semente, aqui Jesus explica, a semente é a palavra de Deus e essa semente é perfeita. E o que faz diferença na frutificação não é a semente, e sim o solo.
onde essa semente está sendo plantada. Qual tipo de solo é o teu coração? Então duas pessoas, vamos dar esse exemplo, que frequentam a mesma igreja, que escutam a mesma palavra, uma é transformada e a outra não. Qual é a diferença? Existe alguma coisa de errado com a mensagem? Existe alguma coisa de errado com a igreja? Muitas vezes não é sobre a semente, porque a semente é perfeita. Muitas vezes eu quero que você reflita com seriedade. Como é que está o seu coração? Se existe um sentimento de que você está estagnado, que parece que você não sai do lugar. E a gente tem essa tendência de sempre colocar a responsabilidade naquilo que está à nossa volta. Mas e se o problema não for nos outros? E se o problema for dentro de nós? E se o problema é a receptividade do nosso coração? Uma pessoa sai transformada e a outra sai exatamente como entrou. Por quê? Porque o problema não está na semente, o problema está no solo em que está sendo plantada a mensagem. Ah, Senhor Jesus, abra o nosso coração. Eu quero que você faça essa pergunta para você mesma hoje. Esse discipulado não tem a ver com bênçãos. Esse discipulado não tem a ver com massagem do ego. Esse discipulado tem a ver com o confronto do nosso próprio coração. E eu quero que você faça essa pergunta para você hoje. Será que eu tenho um coração aberto? Será que eu estou com o coração receptivo para a palavra de Deus? A gente adora ir para a igreja, escutar mensagens de confronto e automaticamente falar que essa palavra era para tal pessoa, tal fulano tinha que estar aqui ouvindo isso. Mas qual foi a última vez que nós refletimos e de coração aberto e humilde recebemos uma palavra de confronto que dissemos: realmente isso foi para mim, Senhor. Eu precisava escutar isso, eu preciso dessa mudança. E essa pergunta que você precisa refletir: será que eu tenho um coração aberto? E provavelmente a primeira resposta que a gente vai dar para essa pergunta: sim, Senhor, eu tenho um coração aberto, senão nem estaria aqui nessa live, não teria começado esse propósito de 21 dias. É claro que eu tenho o coração aberto. Olha só quantas palavras eu recebo e eu agarro e eu tenho fé e eu creio. Só que a verdade, meus irmãos, é que é muito mais fácil você aceitar aquilo que é conforto, aquilo que não fere, aquilo que não confronta. Mas a verdade é que a gente só vai provar que temos um coração aberto não é quando estamos escutando coisas que queremos ouvir, mas quando estamos abertos para escutar aquilo que nos confronta. No mundo de internet, no mundo de redes sociais, no mundo onde você mesmo procura a mensagem que você quer escutar. Você vai lá no YouTube, hoje eu preciso de um milagre. Aí você escreve lá, pregação sobre milagre. Aí você vai escutar exatamente aquilo que você quer escutar. Mas será que é dessa forma que Deus nos amadurece? Será que é dessa forma que crescemos? E eu não estou falando que a gente tem que ficar levando bronca, sendo confrontado todos os dias. Mas chega a um ponto que nós precisamos entender que só crescemos a partir do momento que reconhecemos as áreas da nossa vida que precisam mudar. Se você olha para a sua vida, se você olha para o seu coração e você não consegue reconhecer nenhuma área que você precisa mudar, então algo muito errado está acontecendo. Nós estamos estagnados no mesmo lugar e não existe espaço para crescimento em um coração fechado para o confronto. É muito fácil você dizer: fala comigo, Senhor. E aí quando ele fala, você não quer escutar, mas não era isso que eu queria ouvir, não era isso que eu queria escutar da parte de Deus. Até ele falar daquela área ali que você não abre para ninguém, até ele falar daquela manchinha no seu coração que você esconde de todo mundo, não, aí não toca, Senhor, aí eu não quero. Não é assim? Até ele mostrar aquela circunstância que você saiu ofendida, que você saiu com raiva, e ele começa a te mostrar que você estava errada, que foram palavras precipitadas, que foram atitudes impensadas. É muito fácil pedir para Deus falar conosco, nos revelar a sua vontade, quando essa vontade nos agrada, quando essa vontade não nos confronta. Sempre queremos conforto, mas evitamos o confronto, e é isso que muito provavelmente está nos fazendo não crescer, está
sabotando o nosso crescimento. Um coração aberto é o que nós precisamos, um coração ensinável. É muito fácil dizer que nós queremos ser ensinados por Deus, mas difícil é você deixar o Espírito Santo fazer isso. Eu estava lendo esses dias Eclesiastes 4, versículo 13. Ele fala assim: melhor é ser um jovem pobre e sábio do que um rei velho e tolo que não aceita ser corrigido. Meu Deus! Olha só o que Salomão está nos ensinando. É melhor você ser um jovem pobre do que um rei tolo que não aceita ser corrigido. Aqui fica muito claro que maturidade não tem a ver com idade, porque ele dá um exemplo de um rei velho. Ou seja, muitos anos se passaram, não é só porque você tem muita experiência de vida que significa que você alcançou a maturidade. Aqui ele relaciona a maturidade com capacidade de ser corrigido, com humildade de coração. Maturidade tem a ver com a capacidade de reconhecer que nós precisamos melhorar. Que nem tudo que a gente acha que está bom na nossa vida, de fato está. E essa é uma reflexão válida para você nessa manhã. A parábola do semeador nos deixa muito claro que o problema não era a semente. O problema era o solo do nosso coração. A semente ela é perfeita, a palavra de Deus é suficiente. A gente não precisa ficar inventando a roda, sabe? A gente busca muito coisas novas, a gente quer novidade, a gente busca o pregador da vez, o profeta que vai nos revelar coisas mirabolantes, porque a gente não está disposto a escutar a mesma e velha verdade que nos transforma. Nosso coração está duro demais para obedecer à última ordem que Deus nos deu. Sabe por que Deus não está falando com você? Porque talvez você não tenha colocado em prática a última coisa que Ele te disse. Às vezes a gente ignora aquilo que Deus deixa tão claro. E aí a gente fica depois reclamando que Deus não fala conosco. Mas se Deus fala e a gente não faz, por que adianta ficar falando com alguém que não escuta? Você que é mãe, que é pai, talvez passe por isso. Não é frustrante você ter que repetir para o seu filho 1000 vezes a mesma direção, a mesma coisa, e o seu filho não escutar? Então não é se Deus está falando com você, é você estar obedecendo aquilo que Ele está te falando. Como é que o meu coração reage quando Deus me confronta? Como é que o meu coração reage quando Deus fala comigo? Guarde isso hoje, em nome de Jesus. Você não controla a semente, você não controla a mensagem, você não controla as circunstâncias. A única coisa que hoje você tem o poder de fazer é cultivar o solo do seu coração, é fazer do seu coração uma boa terra, onde a semente será plantada e a semente vai frutificar. E boa terra, mais uma vez, não significa perfeição. O que eu estou aqui te dizendo, o que eu estou tentando fazer você refletir nessa manhã, não é que Deus espera de você perfeição, não é que você seja o melhor, que você faça tudo certo, que você nunca erre. Ele quer que você tenha o coração aberto, que o coração esteja pronto para ouvir e ouvir com atenção. Eu não sei se você já conversou com aquelas pessoas que elas não escutam o que você está falando, porque elas estão pensando na próxima coisa que elas vão falar. Não é horrível conversar com pessoas assim? Que elas não prestam atenção no que você está dizendo, elas só se preocupam naquilo que elas vão falar na vez delas. Meus irmãos, Deus, Ele é alguém que deseja ter comunhão conosco. Deus, Ele tem prazer em conversar com você. Mas será que você tem sido uma pessoa agradável de se conversar? Será que você tem tido seus ouvidos abertos para escutar aquilo que Ele tem para dizer? Deus, Ele não quer perfeição, Ele só quer atenção, Ele quer a sua atenção genuína, Ele quer que você tenha um coração aberto. Ele não quer que você seja aquela pessoa que nunca perde a paciência, que nunca fica frustrado, que nunca tem uma dúvida, que nunca comete erros, que nunca responde errado. Tá tudo bem a gente cometer equívocos, mas a gente precisa ter o coração disposto, aberto, para receber a correção. Sabe qual foi a maior diferença entre o rei Saul e o rei Davi? Talvez você conheça essa história.
Quando você lê a Bíblia, você percebe que Saul, o rei Saul, ele foi rejeitado por aparentemente um erro pequeno. Poxa, Saul não esperou o profeta Samuel chegar, né, para realizar o sacrifício, que era uma responsabilidade apenas do sacerdote, e por causa disso Deus rejeitou Saul. Mas Deus não rejeitou o rei Davi, que adulterou, que assassinou, que fez todas aquelas coisas terríveis. Qual que é a diferença? A diferença, você percebe que não está na gravidade do pecado. A diferença está na receptividade do coração, porque quando Saul foi confrontado por Samuel, a resposta que Saul dá a Samuel revela onde está o seu coração. Ele não estava preocupado que ele tinha magoado a Deus, que ele tinha desobedecido, ele estava preocupado com a sua imagem diante do seu exército. E aí ele fala para Samuel: ok, entendi, Deus me rejeitou, mas você pode sair comigo abraçado para que ninguém perceba que Deus me rejeitou? Para ele, não houve perda no sentido do seu relacionamento com Deus. Ele estava preocupado com a sua própria imagem, um coração duro, orgulhoso. Diferente de Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, que se arrependeu e escreveu um dos salmos mais lindos da palavra de Deus: eu pequei, Senhor, e pequei contra ti. Você entende que não é sobre ser perfeito, você entende que não é sobre fazer tudo certo, você entende que é sobre ter um coração aberto para quando o teu pai que te ama te corrigir, você aceitar e você mudar de rota. É isso que gera crescimento em nossas vidas. Maturidade cristã não é ausência de fraquezas. E boa terra não significa um coração que está pronto. Boa terra é um coração que ainda pode ser trabalhado todos os dias. Não é um coração perfeito, é um coração aberto, aberto para o mover de Deus, aberto para aprender, aberto para ser corrigido, aberto para voltar atrás, aberto para pedir perdão, aberto para reconhecer: eu fiz errado, eu me equivoquei, eu não sou a dona da razão. É difícil passar por cima do nosso orgulho, mas é libertador. É libertador. É difícil parar de responsabilizar os outros pela nossa própria miséria, mas o dia que você reconhece que a responsabilidade está sobre você, que você é o autor, né? Você é o protagonista da sua história, isso é libertador. Em nome de Jesus, saia de uma vida de vitimismo. Pare de culpar a outros. Deus está colocando em suas mãos o poder e a responsabilidade de mudar o teu destino. Sim, Deus é soberano. Sim, Deus tem bons planos para a sua vida. Mas você precisa abrir o seu coração para Ele. Você precisa estar disposto a reconhecer e se entregar, se submeter àquilo que Ele está fazendo na sua vida. Dizer para o Senhor nessa manhã: eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser essa pessoa cabeça dura, eu não quero mais ser essa pessoa egoísta, eu não quero mais ser essa pessoa que só pensa em mim, que acha que o mundo gira em volta do meu umbigo. Eu quero ter a minha mente aberta, o meu coração transformado, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero aprender a viver uma vida que te agrada. Em nome de Jesus, a evidência da maturidade não é nunca precisar ser corrigida, mas é aprender a receber a correção com o coração aberto. Você não precisa acertar sempre, você só precisa estar sempre disposta a ser corrigida. E como é que se fecha um coração, Carla? Como que um coração ele começa a se fechar? Existem muitas coisas que hoje podem ser os gatilhos que possam estar fechando o seu coração e sabotando o teu crescimento, sabotando aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Hoje você pode estar presa na ofensa. Alguém te machucou, alguém te decepcionou e você decide se fechar e nunca mais acreditar em ninguém, e você vive alimentando essa ofensa miserável
que te prende num lugar que você não consegue pensar no futuro, você só sabe alimentar aquilo que fizeram contra você, as injustiças que praticaram contra você. Seja liberta hoje, em nome de Jesus, daquilo que endurece o seu coração, daquilo que fecha o seu coração. Sim, pessoas te feriram, mas adivinha só, Deus ele pode trazer cura através de pessoas. Pessoas ferem, mas pessoas curam. E talvez você esteja fechando o seu coração para exatamente aquilo que Deus está tentando usar para trazer cura e restauração para a sua vida. Talvez você esteja aí presa no orgulho, que não consegue nunca admitir que está errado, que não consegue nunca dar o braço a torcer, que não consegue nunca pedir perdão, que não consegue nunca se humilhar. Vivemos aí uma sociedade onde fala que ser humilde é ser fraco, mas eu quero te dizer algo poderoso nessa manhã. Ser humilde não é ser fraco, na verdade, fraco é o orgulhoso. Fraco é aquele que não reconhece que pode estar errado. Fraco é aquele que acha que alcançou o topo. Isso é fraqueza. É a incapacidade de reconhecer que pode voltar atrás, que pode recomeçar, que pode estar errado, que pode pedir perdão. Isso é fraqueza. Talvez você esteja presa pela autossuficiência. Você dá conta de tudo, você faz tudo sozinha, você não admite que Deus ele quer usar pessoas e circunstâncias para te ajudar. Você não aceita ajuda de ninguém. Em nome de Jesus, seja liberta disso. Que o seu coração esteja aberto para receber ajuda. Ninguém consegue sobreviver nessa terra, nessa caminhada sozinho. Precisamos sim de pessoas. Eu não preciso de ninguém. Eu dou conta sozinha. Mentira, precisamos de pessoas. Precisamos todos os dias de ajuda. Ajuda de Deus e ajuda daquelas pessoas que Ele colocou em nossas vidas. Abra o seu coração para isso. Talvez esteja presa aí pela frustração de ter pedido tanto por algo e algo não aconteceu. E aí você começa a questionar se realmente Deus prometeu. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, nós estamos acima, Deus está acima do nosso tempo cronológico. Escute isso, grave isso no seu coração, escreva isso no seu caderno. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Ele não se adianta, ele não se atrasa, todas as coisas acontecem no tempo certo. E se ainda não aconteceu aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado, não é porque ele não está nem aí para você, não é porque ele está te negligenciando, é porque existe um propósito para todas as coisas. Saia dessa prisão da frustração de achar que Deus te esqueceu porque não aconteceu do jeito ou no tempo que você quis. Escute isso, acredite nisso, agarre com todas as suas forças nessa palavra. Deus tem os planos perfeitos para você no tempo certo. As coisas acontecem no tempo que devem acontecer. Existe tempo para todas as coisas. Você lembra de Mardoqueu, primo de Esther, lá no livro de Esther? Tem uma parte lá que relata que ele salvou a vida do rei. Você se lembra disso? E sabe o que fizeram para recompensá-lo? Nada. Absolutamente nada. No dia que ele salvou a vida do rei, não fizeram nada. E naquele momento, Mardoqueu poderia ter ficado ofendido com Deus. Poxa, eu fiz a minha parte, eu salvei a vida do rei e nada foi feito, nenhum reconhecimento. É porque a história não tinha acabado. Mais para frente, alguns capítulos depois, um belo dia, depois que Amã, os inimigos ali dos judeus, que havia montado uma forca para destruir Mardoqueu, já estava lá planejando a sua destruição. Um belo dia, exatamente nessa fase que Mardoqueu seria condenado, o rei perde o sono. E aí ele pede para os seus servos começarem a ler as histórias do reino. E naquela noite, isso é demais, naquela noite eles leem exatamente sobre o dia em que Mardoqueu salvou a sua vida. E naquela noite o rei pergunta, mas o que foi feito para esse homem para recompensá-lo por ter salvo a minha vida? E eles disseram, não foi feito nada. Não, mas esse é o momento de fazer. Aí pediu para honrar Mardoqueu, pediu para Amã, que era o seu inimigo, que queria destruí-lo, andar pela cidade honrando aquele que ele queria matar.
Se isso não é uma providência sobrenatural de Deus, eu não sei o que é. Por isso que eu quero te fazer entender que não é que Deus esqueceu. Deus não esqueceu da sua fidelidade, Ele não se esqueceu das sementes que você plantou, Ele não se esqueceu da sua perseverança, Ele está aguardando o momento certo para trazer livramento e honra para a sua vida. Porque talvez se Ele nos respondesse exatamente no momento que queríamos, não viveríamos tudo aquilo que Deus guardou e reservou para nós. Você lembra de Lázaro? Lázaro, ele morreu. Se Jesus tivesse chegado antes, teria acontecido apenas um milagre de cura de uma doença. Mas quando Jesus chega, ele estava morto há 4 dias, houve ressurreição, um milagre muito maior. Não é que Deus se atrasou na sua vida, é porque Ele está querendo realizar um milagre muito maior do que aquele que você está pedindo. Não fique com o coração fechado por causa da espera. Não se feche por causa da familiaridade. Eu já ouvi tudo isso aí que você está falando, Carla, eu já sei, eu já escutei, eu já estudei. E para mim é uma mensagem passada, uma mensagem batida. Não se ofenda com a familiaridade da forma com que Jesus trabalha em nossas vidas. Sabe qual foi uma das cidades que Jesus pôde fazer menos milagres? Foi a sua própria cidade. Por quê, Carla? Porque Jesus era familiar demais para eles. Mas é só mais uma quarta-feira normal, é só mais um culto, é só mais uma live, é só mais uma palavra, é mais um devocional. E a gente fica preso nessa ofensa da familiaridade e perdemos a oportunidade de viver grandes milagres, porque Jesus ele pode fazer coisas extraordinárias em dias comuns. Se o nosso coração estiver aberto, Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida hoje, através de uma live simples com uma pessoa que você nunca viu na vida. Deus ele não precisa de um grande evento, de uma grande conferência, de uma grande cruzada de milagres para fazer algo sobrenatural em você. Ele pode fazer agora. Ele pode fazer no teu carro, Ele pode fazer no break, no seu trabalho, Ele pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento. Se você não estiver preso na ofensa da familiaridade, abra o teu coração. Jesus ele pode fazer coisas extraordinárias em dias comuns. E eu termino lendo aqui Hebreus capítulo 3. Ele fala, a partir do versículo 7, anote isso. Grave isso, medite nisso hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o seu coração. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, como eles fizeram na rebelião quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. E por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Ainda dá tempo, aleluia, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito hoje. Se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés?
E quem deixou Deus irado durante 40 anos não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. O que nos impede de alcançarmos as promessas de Deus em nossas vidas não são as circunstâncias. É a dureza do nosso coração. É a nossa falta de perseverança. É um coração endurecido e fechado. É a única coisa que hoje está entre você e a promessa que Ele tem para a sua vida. Eu quero que você escreva no seu caderno as seguintes perguntas, as perguntas para sua reflexão nessa manhã. A primeira pergunta é: qual área da minha vida eu tenho ficado na defensiva? Reflita sobre isso e responda com sinceridade. Quais são as áreas da sua vida que quando Deus toca você se fecha? Você não quer conversa, você não quer escutar. Escreva isso, eu tenho certeza que vai ser libertador e peça ao Senhor. Peça ao Senhor para transformar, para amolecer o seu coração. Existe algum assunto que quando alguém toca, você imediatamente começa a se justificar, começa a entrar na defensiva? Se existe alguma área da sua vida que você tem esse tipo de atitude, peça ao Senhor hoje para tocar no seu coração, para amolecer o seu coração nessa área. A segunda pergunta que eu quero que você reflita: existe alguma verdade que Deus te mostrou já e você ainda está resistindo? Existe alguma coisa que Deus já te falou lá no fundo? Talvez você não confessou a ninguém, mas você lá no fundo sabe que Ele já te confrontou e você continua resistindo a essa direção do Senhor? Eu não sei se é perdoar alguém, talvez pedir perdão, abandonar algum vício, abandonar alguma atitude, algum comportamento. Talvez voltar para um lugar que Deus já tem te pedido para voltar e você ainda não obedeceu. Reflita sobre isso. Existe alguma verdade que Deus já te mostrou e você ainda continua a resistir a essa verdade? E a terceira e última pergunta: quando você é confrontado, qual é a sua primeira reação? Quando você é confrontado pelas pessoas ou por Deus, qual é a primeira reação que você tem? Eu acho que essa é a lição principal que nós tiramos, né, da live de hoje, esse dia 2 desse discipulado. A nova estação, ela não é uma estação de colheita, é sobre o terreno do nosso coração. E a segunda lição é que se a gente não tiver um coração aberto para receber aquilo que Deus tem para nós, nós continuaremos no mesmo lugar. Não vai existir transformação enquanto você não abrir o seu coração. Quem tem ouvidos, ouça. Se hoje você escutar a voz do Espírito falando com você, não endureça o seu coração. Peça ao Senhor um coração aberto. E eu quero terminar fazendo uma oração. Se essa palavra falou com você hoje, se conecte novamente com o Senhor. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo de expor as suas feridas. Não tenha medo de mostrar para Deus quem verdadeiramente você é. Porque Jesus, Ele não quer trabalhar com personagens, Ele quer trabalhar com pessoas dispostas, abertas, sinceras, que reconhecem as suas próprias fraquezas. O que Ele deseja, a boa terra, não é um coração perfeito, é um coração aberto, disposto a reconhecer as suas falhas, para que assim Deus Ele possa transformar e mudar a nossa rota. Jesus, Ele quer fazer isso na minha vida, Ele quer fazer isso na sua vida. Senhor, poderoso Deus, nós sabemos que existe tanto para ser mudado dentro de nós, Pai. E que na maioria das vezes a única coisa
que está nos impedindo de nos mover para a próxima estação. É o orgulho do nosso coração. É a dureza de reconhecer que precisamos de ajuda, Senhor. Que precisamos melhorar, que falhamos, que somos miseráveis, que precisamos e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Somos mentirosos, somos orgulhosos, temos dificuldade de pedir perdão, temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, somos vitimistas, culpamos a outros pelas nossas próprias falhas, não abraçamos a responsabilidade que colocaste em nossas mãos. Senhor, nos perdoa pela dureza do nosso coração nessa manhã. Se existe alguém aqui no nosso meio hoje sofrendo, Senhor, porque permitiu com que as circunstâncias da vida endurecessem o seu coração, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor toque, alcance os nossos corações, ó Pai. Nos livra do pecado que nos endurece. Não basta apenas ouvir. Nós precisamos receber, ó Deus, com humildade, permitir com que o Senhor nos transforme de dentro para fora. Que haja mudança verdadeira, que haja mudanças em nossas casas, nos nossos relacionamentos, que haja mudança de dentro para fora, que haja mudança no nosso caráter, Senhor. Amolece o nosso coração nessa manhã, Jesus. Quebranta o nosso coração nessa manhã, Jesus. Transforma. Que venhamos ter um coração aberto para aquilo que o Senhor está fazendo. Que o nosso coração seja essa boa terra. Que a semente é lançada. E ela tem espaço para crescer. O que é que precisa morrer dentro de mim hoje, Senhor? Para que haja espaço no meu coração. Ah, Senhor Jesus, sele essa palavra. Sele essa palavra na vida de cada um de nós, ó Pai. Que seja não apenas mais uma reflexão dentre tantas outras que escutamos todos os dias, mas que seja um momento pontual nas nossas vidas. Que seja um divisor de águas. Que nos transforme de dentro para fora, Pai. Essa é a nossa oração dessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado por ter ficado aqui comigo até o fim. Se essa palavra falou com você, compartilhe ela com mais alguém, para que essa mensagem se espalhe, para que possamos viver uma geração verdadeiramente transformada. Não uma geração que está apenas atrás de bênçãos, mas uma geração que está atrás de transformação de caráter. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Você tenha uma quarta-feira maravilhosa. E não se esqueça, amanhã estaremos aqui mais uma vez nesse mesmo horário. 8 horas da manhã, horário aqui de Miami. E 9 horas da manhã, o horário do Brasil. Que Deus te abençoe e prosseguimos firmes nesse propósito. Que o nosso coração seja essa boa terra, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Tchau, tchau. Esperar uns minutinhos para vocês irem saindo. Eu leio aqui as mensagens. Que Deus abençoe você também, Marcela, Ivne, Michele. Glória a Deus. Claudinha, Tereza, aleluia, todas vocês. Aqui tem algumas pessoas que eu não sei, não tem um nome, né? Então eu não sei qual o seu nome, mas se você quiser escrever o seu nome aí nos comentários, que Deus te abençoe, Pati, Camila, minha irmã, Zilma, Deus abençoe a todos vocês. Marcela, um beijo. Elisa, tchau, tchau, gente, até amanhã.